Então, pessoal, nós vamos trabalhar esse semestre com o terreno que é um dos terrenos mais comentados da nossa cidade, que é aquele terreno que fica em frente ao shopping estação. É uma das maiores glebas, se não a maior gleba que existe na nossa cidade, dentro do perímetro urbano, com uma infraestrutura que é caracterizada por um sistema viário, né? Abundante em relação à classificação. A gente tem a Avenida Miguel Sutil, que nós trabalhamos no semestre anterior, né? Que é uma via estrutural, a Avenida Miguel Sutil conhecida de todos, né? Que tem aí os benefícios e os prejuízos também para as atividades que ali são implantadas. A gente tem uma outra via, que é a Avenida General Ramiro Noronha, que é uma via que tem uma caixa extremamente interessante. Se eu não me engano, ela é classificada como via principal. E nós temos uma rua local, que é a Rua das Tulipas, que estabelece o diálogo da gleba com o bairro Jardim Cuiabá. Então, foi colocado para vocês essa planta, eu mandei esse arquivo DWG para que vocês tivessem a compreensão já da característica topográfica desse terreno, mas existem alguns pontos assim que a gente precisa reforçar enquanto proposta de projeto que vai ser desenvolvida ao longo do semestre. A ideia de se trabalhar um hotel com centro de eventos, a primeira coisa que vem à cabeça é a questão do conflito em relação ao sistema viário. Vocês poderiam falar para mim um exemplo de acesso bem-sucedido de um centro de eventos aqui em Cuiabá? Alguém pode trazer aí algum relato de algum resultado positivo em relação à acessibilidade de um espaço de eventos? Eu vou falar de alguns negativos aqui, tá? O que acontece em frente do Hotel Grão Odara, o Grão Odara tem um centro de eventos que chama-se Espaço Ágora. Eu moro ali próximo e quando tem evento lá, eu não consigo pegar Miguel Sutil quando eu saio do meu prédio. De tamanha é a fila que se forma na Miguel Sutil, obstruindo o acesso à saída do meu prédio, para vocês terem uma ideia. Posso citar um outro exemplo negativo. Quando a gente tem eventos de grande porte no Hotel Fazenda Mato Grosso, a via de acesso que chega ao Hotel Fazenda Mato Grosso, não é exagero falar que engarrafa até a Fernando Corrêa, é meio exagerado, mas que chega quase a isso é uma verdade, tá? Então, o primeiro impacto na vida de uma cidade, quando a gente escolhe uma gleba com um posicionamento central como é esse, é a gente entender os possíveis conflitos e os impactos que esse empreendimento vai gerar nesse terreno. Então, a visita ao terreno é para que a gente tenha um olhar um pouco mais cauteloso para que as premissas adotadas em projeto, elas tenham uma racionalidade e um amadurecimento, porque depois todo o trabalho cai por terra. Vocês poderiam me falar como é feito o acesso do shopping estação que está logo ali à frente? Com a palavra, vocês. Ele tem uma rua secundária, né, professor, que dá o acesso. Foi criada uma via de acesso, exatamente. Ó, no shopping estação, nesse trecho aqui, foi criado por conta, na apresentação do estudo de impacto de vizinhança, foi exigida a criação de uma via secundária para que o fluxo preferencial fosse desviado por ela e aí sim gerasse uma coisa que a gente chama área de acumulação fora do eixo de uma via estrutural, certo? Então,
isso é uma coisa muito séria, tá? E aí eu gosto muito de citar o exemplo de um acesso que até hoje está relativamente tranquilo, mas tem um porquê de estar tranquilo. Como é feito o acesso ao Centro de Eventos do Pantanal? Rafael, você que não conseguiu falar, fala agora. Ele fica bem deslocado lá no meio do mato, não é? Existe, né, aquela via que faz a conexão da rotatória do Centro de Eventos Pantanal até o Centro de Eventos Pantanal. E aquela via tem uma situação interessante, é que os terrenos de ambos os lados fazem parte de uma zona de interesse ambiental, de uma ZIA. Por isso, não existem empreendimentos em nenhum dos dois lados. Logo, o destino, né, não tem nenhum obstáculo por questão de travamento de fluxo. E aí você tem uma área de acumulação que é da rotatória até o Centro de Eventos Pantanal, o que, aos nossos olhos, que circulamos pela Miguel Sutil, não conseguimos identificar um problema grave quando tem algum evento lá. Então, pessoal, esse olhar é que a gente quer que vocês tenham, quando a gente, e espero que vocês, individualmente, né, possam passear de carro pelo perímetro todo do terreno e encontrar algumas particularidades. E aí, a primeira particularidade, além dessa questão de acesso, é a particularidade relativa à topografia. Olhando rapidamente, vocês conseguem identificar qual é a variação de nível que a gente vai trabalhar nesse projeto dentro desse terreno? Qual que é o tamanho do buraco que a gente vai se meter? 16 metros? 16 metros, né? Olha aqui, ó. Cota 86, cota 102. São 16 metros de variação de nível. O que corresponde só de variação de nível a um prédio de 5 pavimentos. Ou seja, o aluno que vier com aquele discurso que, não, mas o eixo visual é para demonstrar a monumentalidade do prédio, aí vai e acomoda o prédio aqui. O prédio aqui, sendo observado daqui, você vai ver simplesmente um prédio de 5 pavimentos implantado aqui, sendo observado aqui, vocês vão ver a cobertura do prédio. A linha do horizonte está alinhada com a platibanda do prédio. Então, pessoal, é importante que vocês entendam um pouco sobre eixos visuais. Lembrando que um hotel e um centro de eventos atrai uma população extremamente diversa, tá? E o marco referencial visual é muito importante para que você tenha uma coisa que é o critério de orientabilidade, que a pessoa, ao acessar, ela saiba exatamente para onde ela quer ir e como ela vai ir. E o arquiteto tem essa ferramenta na mão na hora da adoção do partido arquitetônico. Por isso que o entendimento das características gerais do terreno são fundamentais. É bom que Karina colocou para gravar, né? E isso aqui vai ficar registrado. Esse questionamento de como o prédio vai ser lido, vocês vão ter que demonstrar para a gente, tá? Então, a primeira leitura topográfica nos mostra 16 metros de variação de nível entre a rotatória do círculo militar e o ponto de cota mais baixa que está aqui. Esse ponto de cota mais baixa, se vocês conseguirem ir lá e fazer uma caminhada, vocês vão observar, tanto na Miguel Sutil quanto na Tulipa, que aqui tem um caminho de uma manilha. Tem uma boca de lobo aqui, porque esse é o ponto de cota mais baixa, isso aqui é um vale, né? Então você tem uma convergência de águas
e essa água tem que ir para algum lugar, né? E esse algum lugar é uma captação nesse ponto e essa água ela é retirada e vai sendo manilhada até ir até o córrego 8 de abril, lá embaixo, tá? Essa manilha, para vocês terem uma ideia, passa por debaixo da farmácia da Unimed, que fica lá na Avenida das Flores. Alguém conhece? Quem não conhece, é bom ver, porque fica bem caracterizado o vale que é essa região, tá? E esse manilhamento passa lá. E aí, pessoal, é importante entender áreas onde a gente tem uma topografia menos acidentada. Essa região da porção próximo à rotatória do Circo Militar, a gente tem uma topografia aqui que eu posso considerar praticamente plana, porque se a gente pegar o comprimento versus a variação de nível, a gente vai entender que a declividade ela é muito reduzida, tá? Então, para os que entendem uma pequena alteração com a topografia original, essa é uma região sugerida, né? Só que essa premissa ela não é a premissa única. Eu posso muito bem tirar partido de um trecho onde existe uma agressividade de topografia para que eu insira elementos no programa de necessidades que me convém, tirando partido desse relevo natural. Olha só o lado aqui da Ramiro Noronha. Ela vem da 99 e vai chegando aqui na 91. São 8 metros de desnível num trecho bem curtinho, né? Então, assim, se eu de repente quero colocar uma laje, explorar essa parte de baixo para colocar níveis de garagem ou coisas do tipo, tá aí um local que seria uma solução razoável, né, para esse tipo de adoção de partido, tá? Então, pessoal, ler o que o terreno nos traz é uma tarefa fundamental. Eu gostaria de sugerir que, com base na topografia que já foi passada para vocês e que está lá em DWG, que vocês modelassem essa topografia no SketchUp, para que vocês já tenham uma primeira compreensão desse perfil. Porque aí o Sketch tem aquela ferramentazinha de corte, né? A gente já consegue ter o relevinho e vai facilitar bastante vocês trabalharem a compreensão e o lançamento das massas iniciais na hora da concepção do partido arquitetônico, tá? Deixa eu só dar uma complementada aqui, só nessa linha. Reforçando que está gravada, né? Então é importante a gente valorizar isso. Pessoal, é imprescindível e muito importante para a construção de qualquer projeto a adequação desse projeto às condições naturais do espaço no qual ele se insere. E a topografia, ela é determinante, ainda mais quando a gente pensa nos dias de hoje, em que a palavra de ordem é sustentabilidade, né? A gente não tem como mais ficar concebendo projetos caríssimos e que trazem impactos ambientais elevadíssimos, porque isso acaba comprometendo a qualidade dos nossos projetos. O que a gente está dizendo aqui para vocês, e o Zé Roberto está aqui, nós já fomos mais ou menos uns 10 minutos ou um pouco mais que o Zé Roberto levou orientando a leitura dessa planta topográfica, não é à toa, é porque é o primeiro passo para iniciar a concepção desse projeto, para se identificar as potencialidades que esse terreno apresenta no direcionamento do processo de concepção projetual. E eu destaco ainda para vocês que esse semestre, essa disciplina de Projeto 7, caso vocês ainda carreguem lá do início do curso algum tipo de dificuldade de lidar com a variação topográfica dentro de um terreno e tomar partido disso para a concepção do projeto. Se essa dificuldade ainda existe, tome esse semestre como a oportunidade para vocês conseguirem eliminar qualquer tipo de dúvida
ou de limitações que vocês possam ter trazido de herança durante o curso, para resolver esse dilema, resolver esse problema e tornar a relação, né, a identificação da relação topográfica do terreno como uma ferramenta de qualidade do seu projeto, e não como uma barreira que vai limitar o seu processo criativo. Então, na verdade, só abrindo um parênteses mesmo, porque a gente percebe muito nos TFGs que vem se carregando uma herança pelo fato dos alunos acabarem buscando sempre o caminho mais fácil, ou pelo menos mais confortável. E o que a gente está reforçando, não é à toa que a gente está trazendo nessa disciplina um terreno que tem uma variabilidade topográfica imensa, porque a gente não quer que vocês entrem na zona de conforto, a gente quer que vocês explorem as dificuldades de vocês e eliminem elas, porque nós estamos aqui para dar esse suporte para vocês saírem desse semestre confortáveis em trabalhar tomando partido das variações topográficas no terreno, ok? Pode continuar, Zé. Então, pessoal, a Karina já reforçou aí, né? E eu acho que essa questão da topografia esteja bastante clara a importância da gente já começar a trabalhar hoje, né? Terminou aqui e começar a gerar esses modelinhos. No bojo da informação da topografia, a gente tem a questão da orientação do nosso prédio em relação à insolação e ventilação. Então, entender que a face norte desse terreno, né, se a gente for buscar aqui, a grande parte da fachada da Miguel Sutil, ela é banhada por uma agressividade de insolação por conta da orientação. E aí, pessoal, é importante que vocês consigam percorrer lá. Eu sei que tem alguns alunos que não estão aqui em Cuiabá, mas que conversem com os componentes do grupo para que entendam qual é a dinâmica da Miguel Sutil. Primeiro, a questão da agressividade da insolação. Segundo, a questão da agressividade de ruído. Tá? Nós estamos falando de condicionantes ambientais. A implantação do prédio sugerido por nós vai trazer uma consequência direta à qualidade deste ambiente. E nós estamos falando de espaços de eventos que é um agente promotor de ruído e que também, ele por si só promove ruído. E a gente tem a questão das unidades habitacionais do hotel, que a gente tem uma necessidade de preservar e buscar a melhor qualidade possível sob o ponto de vista do conforto ambiental. Então, é um paradigma gerado nesse projeto, né? Você está numa área de inserção urbana que tem uma dinâmica de uma via como a Miguel Sutil, convida a cidade para eventos aqui nesse local e, ao mesmo tempo, fala que eu preciso ter ambientes com uma qualificação espetacular, porque eu vou ter um hotel 5 estrelas e eu vou vir lá, não sei de onde, e eu quero ter a minha noite de sono tranquila, preservada, com a melhor qualidade possível. Então, esse é um desafio, como a Karina falou, tirar vocês um pouco da zona de conforto, no sentido de trazer um desafio para que vocês tenham uma compreensão do universo onde a ação do arquiteto se insere. E a complexidade desse tema é necessária para que vocês discutam, discutam essas questões. Então, insolação é um outro ponto fundamental. Vocês vão compreender que o lado da Rua das Tulipas é um lado que a gente tem uma circulação de veículos muito menor, a gente tem a orientação voltada para o sul, e a gente pode, de alguma forma, tirar partido de sombreamento que a própria edificação vai gerar sobre ela mesma. Então, comecem a entender
como essas massas elas vão poder estar implantadas aqui dentro do nosso terreno. Para facilitar aí a nossa conversa nesse nosso passeio virtual, eu fiz aqui uma caminhada com 17 pontos de parada, tá? E a caminhada começa a partir do vértice da Ramiro Noronha com a Rua das Tulipas. Hoje, exatamente onde está a minha mãozinha aqui, eu não sei se vocês passaram recentemente e viram que aqui começou a funcionar o Hotel Ibis. Vocês viram lá? Pois é, tem um hotel aqui. Por que será, né, que tem um hotel aqui, né? Então, assim, esse é o primeiro ponto de leitura. Ramiro Noronha, Tulipas. A Tulipas, apesar de ser uma via local, ela é uma via que tem uma caixa também muito interessante. Ela é maior do que 12 metros. Então, ela nos promove algumas possibilidades de acesso também. E aqui dá para a gente enxergar bem aquela questão da variação da topografia que a planta topográfica nos revela. E aquele ponto de cota mais alta da Ramiro Noronha, que nessa região aqui acaba tendo uma declividade um pouco maior, e aqui atrás a gente enxerga o Shopping Estação. Descendo a Rua das Tulipas, observem como essa variação da topografia ela vem acontecendo de uma forma bem agressiva, e aqui embaixo é aquele ponto de cota de vale que eu comentei com vocês, onde está passando a mãozinha aqui, que passa uma manilha que leva à galeria de águas pluviais. Então, olha só que terreno espetacular, né, com uma topografia que dá para se apropriar das suas características, e aquele platô que eu comentei logo antes, que é uma região onde, se eu busco uma região planificada, aonde eu possa trazer um elemento arquitetônico para que a sua visibilidade seja completamente lida, eu não tenho muito que não pensar a não ser esse trecho aqui, que é o ponto de cota mais alta e é uma das regiões mais planas, tá? Da área do nosso projeto. Então, esse é o eixo visual 3. Aqui eu já estou lá no eixo visual 4, num ponto de cota mais baixa. Eu consigo ter uma leitura clara, né? Que o Shopping Estação está numa cota mais alta, que é essa cota, né? E aí, a questão de entender qual é a paisagem que vai ser oferecida por vocês quando vocês posicionarem as unidades habitacionais. O que vocês querem ofertar como paisagem a ser contemplada para os seus usuários? A paisagem natural que está aí, ela é satisfatória? Se é satisfatória, qual é a desejada? E se não é satisfatória e nem desejada, o arquiteto não tem condições de fazer a famosa paisagem criada. Eu não posso criar uma paisagem para que a contemplação aconteça? São desafios, tá? E que a gente precisa ter uma leitura. Então, eu considero, eu estou até fazendo assim meio que passo a passo, eu fui lá nesse terreno algumas vezes, registrei, e acho que a visita ao terreno, pessoal, apesar da gente estar aqui no momento de uma aula, nós não podemos ir lá juntos, mas eu sugiro que vocês deem uma caminhada, seja de carro ou de bicicleta, de forma segura, quando possível, para que vocês tenham uma compreensão de todo esse perímetro. Então, subindo em direção à rotatória do Circo Militar, a gente já consegue enxergar aí aquela questão da agressividade da topografia nesse ponto. Olha como os taludes, né, mais agressivos eles vão se formando, né, no eixo 6, até que eu chego exatamente no bico do terreno, onde eu tenho uma área de planificação muito maior.
esse é o ponto de cota mais alta do nosso terreno. Aqui é a nossa cota 102, tá? Vocês, eu não sei se na época da Copa do Mundo, vocês se recordam o que estava acontecendo aqui dentro? Vocês se lembram? Não? Ninguém nem passou por aqui na época da Copa do Mundo? Esse terreno aqui foi colocado como um estacionamento pela FIFA, porque os carros, a partir de um determinado ponto, você não podia ir lá para a Arena Pantanal, né? Então, aqui era uma área de estacionamento, as pessoas desciam aqui e iam a pé para a Arena Pantanal. Para vocês verem que não é distante, né? E que a vocação desse terreno... Aqui também já aconteceram algumas coisas muito legais, como aqui já se construíram quadras de areia para o circuito de vôlei do Banco do Brasil de areia, aconteceu aqui, exatamente nessa região. Então, existe uma vocação natural para isso, tá? Nós estamos colocando um centro de eventos, vocês vão ter liberdade de propor o perfil desse hotel, mas é importante entender que esse terreno ele é inserido num local que tem um entorno com algumas particularidades, tá? Eu gostaria de escutar de uma de vocês aí qual seria a característica marcante do entorno imediato desse terreno. Se vocês fossem falar uma atividade que mais chama atenção no entorno imediato, qual atividade vocês colocariam como sendo a atividade de destaque? Ó, eu só estou vendo Laís, Mirelle, Gesiane, Rafael e Tainá. Não estou vendo os outros, mas vai para todos. O que vocês colocariam como atividade dominante aí? João está dizendo comércio. 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 George está falando shopping, que é comércio também, né? Que é comércio, né? Atividade comercial. Eu não poderia colocar aí uma pitadinha que a área de saúde também está inserida nesse contexto, né? O bairro Jardim Cuiabá, nesse entorno imediato, tem, além do Hospital Jardim Cuiabá, tem um complexo de estruturas ligadas à saúde muito grande. E se eu andar no sentido do bairro Santa Rosa, a menos de 1 quilômetro eu estou no Hospital Santa Rosa e no Complexo de Saúde de Santa Rosa também. Então, eu concordo que a atividade predominante é comércio, concordo com o que o Jorge falou, até porque a gente tem shopping estação, shopping Goiabeiras, né? Temos um entorno de estruturas comerciais. Nessa esquina daqui, do lado da Avenida das Flores, tem um SB Medical, que é uma torre de escritórios com comércio farto embaixo. Então, a questão de comércio, serviço, saúde, está muito ligado ao que esse terreno está inserido. Então, as pessoas que buscam esse tipo de atividade vão ter aí dentro do nosso terreno um hotel com essa oferta vizinha, tá? Então, na hora da construção do programa de necessidade, vai ser importante que vocês não fiquem repetindo espaços que já existem, né? Por exemplo, construir um outro centro comercial dentro desse hotel não me parece uma boa ideia, porque você já tem um shopping center na frente e tem um outro shopping center ali do lado. Concorrer com um terceiro centro comercial aí dentro realmente não me parece uma boa ideia, né? Então, é importante essa análise de entorno imediato. Mas vamos seguir aqui com os nossos eixos. Ainda no início da descida da Miguel Sutil, essa foto aqui ela é bem legal, porque ela mostra o quanto eu tenho de uma região relativamente plana. Eu consigo colocar o meu programa de necessidades aí de uma forma muito interessante. E aí vai uma outra pergunta. Nós falamos
sobre a característica do partido que deveria ser adotada, tá? Então, qual é a característica do centro de eventos? Se eu for falar seu ponto de vista de linguagem e adoção de partido em arquitetura, o que um centro de eventos me pede como característica principal? Pode falar sem medo de errar. Como eu só vejo Mirelle, Rafael e Tainá, vou ficar só... Estacionamento é necessário. Oi? Agora que você falou. Um estacionamento é necessário, Estacionamento, uma área. Estacionamento e vagas, isso vai me gerar uma demanda grande e mais... Jorge, Uma área livre. Salão. Uma área... Pode ser um salão, auditório, alguma área que possa ser organizada para certos tipos de eventos. Sim, e que tem um layout mais flexível. Aí você falou duas coisas que eu acho que são bem importantes. Primeiro, essa coisa da flexibilidade, né, que eu acho que é bem importante, e essa área para colocar esse salão. Qual que é a característica dessa área para colocar esse grande salão, né? O que eu preciso ter como característica dessa área, né? Eu preciso de uma área plana, né? Um centro de eventos que seja flexível. Vamos supor que eu quero fazer uma exposição agropecuária. Esse meu centro de eventos tem que caber um trator aí dentro, né? Assim como eu posso compartimentar e fazer um show ali dentro desse mesmo espaço, como eu posso compartimentar e fazer um aniversário de 15 anos dentro desse espaço, que é o que acontece dentro do centro de eventos do Pantanal. Então, pessoal, eu preciso de uma área planificada. Plana. Quem conhece o espaço do centro de eventos do Hotel Fazenda Mato Grosso? Vocês já foram em formaturas lá, né? Acredito eu, né? Qual que é a característica daquilo lá? Vocês viram algum degrau de um salão para outro? Né? Enfim, é isso. É plano. Eu não estou falando que obrigatoriamente vocês vão ter que colocar isso aqui. Até porque, se vocês quiserem, vocês podem fazer um corte no terreno, conter e gerar uma área plana em qualquer outro lugar. Ou simplesmente criar uma laje e colocar isso em qualquer outro lugar. A adoção do partido é livre e tem que ser livre. O importante é que você tenha justificativas para a adoção deste partido arquitetônico. E é isso que a gente vai discutir logo depois que vocês entregarem a etapa de pesquisa. Premissas para a adoção do partido arquitetônico. Entender o terreno, entender o programa e entender o perfil do usuário. Esse tripézinho, ele tem que dialogar, senão a gente já começa errando, tá? Ninguém está dando nem joinha para ver aí. É importante, né, Zé, que você comentou. Laís e Gesiane, bacana. Ok. Só reforçando essa questão, né? O que fazer, né? Eu preciso de uma área planificada. Necessariamente eu preciso ocupar uma área do terreno que seja plana? Zé Roberto já reforçou. Né? Não necessariamente. A área planificada, ela não precisa necessariamente ocupar uma área plana do terreno. É possível fazer movimentações de terra, cortes e aterros? É possível. É lógico que com cuidado para não se fazer uma descaracterização completa e uma movimentação que vai gerar impactos ambientais e gastos financeiros sem a devida necessidade. Por isso que tudo tem que ser muito bem justificado. Além disso, uma possibilidade é trabalhar com uma superfície planificada, desconectada do terreno, por meio de estruturas, né, pilotis ou arqueada por cabos, alguma coisa que faça com que essa estrutura fique independente, o terreno continua descendo e a estrutura está planificada. A vantagem disso é que a gente tem um espaço qualificado, sombreado, digamos, né,
abaixo dessa estrutura que possibilita outros usos também, né, em espaços livres, que poderia ser tomado partido disso para outras coisas que não necessitam dessa planificação que é necessária para os espaços de evento. Então, é muito importante entender os recursos que nós temos, né, para tomar partido dessas questões das necessidades do programa e das condições do nosso terreno. Né, Zé? Então, pessoal, seguindo aí o nosso passeio virtual pelo terreno, eu estou agora aqui descendo ali a Miguel Sutil, né? Eu já saí ali daquela esquina e já começo a me apropriar numa posição que já vou quase para frente do Shopping Estação. E aqui, pessoal, já começa uma agressividade que eu tenho que chamar a atenção para vocês de uma coisa chamada velocidade, né? Foram colocados alguns radares ali, porque o pessoal sai daquela rotatória do Círculo Militar e a tendência, né, nesse sentido, em direção ao Trevo do Santa Rosa, é ganho de velocidade, por conta da característica natural, isso é uma descida, né? Então, antes de ter o shopping estação, o pessoal ia numa velocidade absurda aí. E aí Como é que eu coloco um ponto de discussão que é qual a melhor localização dos acessos que vão ser previstos por vocês, tá? Acesso sempre é uma questão polêmica. Agora, precisa acontecer, a gente só precisa tomar o cuidado para criar o menor impacto possível com a vida da cidade. Existe o acesso ao shopping estação, o shopping estação está lá. Eu acredito que, eu não sei se vocês se recordam quando o shopping estação foi inaugurado, no dia da inauguração. O dia da inauguração teve confusão. Ficou tudo entupido ali na Miguel Sutil, pela trincheira e tudo mais, mas era a novidade, né? Era aquela questão que... E aí, depois, logo nas semanas seguintes, os acessos já foram entendidos pela população e, naturalmente, a população começou a buscar os pontos de acessos mais favoráveis e a cidade hoje já não sofre mais com o impacto de trânsito em relação ao shopping, em relação à cidade, né? A gente vê que a posição das cancelas, ela sempre gera ainda uma distância bem razoável, né, do ponto do terreno até a posição da cancela. Então, isso favorece aquela questão da acumulação e facilita aquele processo de desaceleração e aceleração para a retomada das vias que são tangentes aí ao terreno, tá? Aqui, continuando, né, a nossa descida pelo terreno, enxergando lá o SB Medical, aqui o nome do proprietário do terreno, Royal Brasil Limitada, que está aí, tá? E aí aqui a gente já chega de novo naquele ponto de cota mais baixa, né? Onde eu falei para vocês que tem ali um cruzamento de uma manilha. E aqui eu já estou na virada da esquina da Ramiro Noronha. Então, essa aqui já é a Ramiro Noronha, ali está a Miguel Sutil. A esquina da Miguel Sutil com a Ramiro Noronha, ela tem uma região relativamente plana e aí ela começa a cair, tá? Essa já é uma vista da Ramiro Noronha. Então, a gente percebe que a Ramiro Noronha, que é o segundo ponto de cota mais alta, mas a gente consegue enxergar bem o platô da rotatória lá do Círculo Militar, né? Como platô de cota mais alta, né? Aquela cota 102. E a gente tem aqui uma vista bastante interessante do lado sul da cidade, e eu quero dar um zoom aqui para ver se vocês
Vocês sabem que silhueta que é essa aqui? Conseguem ver? É o Morro do Santo Antônio, Morro de Santo professor? Antônio. É isso aí, Laís. É o Morro de Santo Antônio. Então, quando a gente estava falando de paisagem natural, tem sim, né? Tem como enxergar o Morro de Santo Antônio a partir daqui desse terreno. Pelo menos aqui, dessa cota da Ramiro Noronha, eu enxergo. Eu tenho, né, um skyline ainda menos agressivo para esse lado de cá. O eixo visual 15. E aqui eu vou contornando a Ramiro Noronha, né? Percebendo bem a característica topográfica. E aí a Ramiro Noronha ela vai descendo de novo em direção à Rua das Tulipas. E aí a gente volta para o nosso ponto número 1, fechando aí o nosso passeio, tá?